Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou explicar a atividade 7 para vocês. 7 porque a sexta foi o simulado. Retomando algumas questões que nós já vimos e para preparar vocês para a interpretação de leis, de regimentos e de debates, eu propus, eu pensei essa atividade tendo em mente coisas que já aconteceram no semestre passado, por exemplo, de preconceitos que vão contra a burocracia racional legal, de você achar que você tem direito a tudo, de você achar que você tem o direito de ao pé da letra, dar pitaco sem ter formação em nada, de você desrespeitar profissionais, que é um absurdo. Enfim, a partir disso eu começo com essa imagem, e já que a última atividade pedir a interpretação de fotos denúncia, eu peço que vocês leiam essa charge e a interpretem. E aí a pergunta está, você concorda com a afirmação da frase que apresenta um professor com uma mordaça na boca, e isso é relevante, e ele apontando para a lousa, e na lousa tem o escrito, não há pluralidade de ideias sem liberdade de expressão. Você concorda com isso? Por quê? Aqui, Iago, é suficiente eu dizer sim, eu concordo? Claro que não. Eu estou pressupondo, eu tinha avisado vocês que a partir de agora nós vamos começar a escrever mais. Mas eu não vou fazer propostas bobas para vocês de, produz uma crônica aí, sem explicar o que é uma crônica. Produz qualquer coisa aí, sem explicar o que é o gênero. E, tendo em vista as dificuldades que eu averiguei nos semestres anteriores, eu pensei que seria melhor começar com vocês com interpretações de questões, propondo questões abertas, em que vocês tenham que dar respostas, para primeiro trabalhar o gênero resposta, para ver como vocês respondem, como vocês organizam as ideias numa resposta, que eu já sei que é de uma forma sintética demais, então eu já estou avisando. Eu não espero respostas simples, eu não espero simplesmente, eu concordo, porque é a minha opinião. Não. Você tem que se embasar e seus argumentos têm que fazer sentido. A 2 vai muito no mesmo sentido da 1. Eu tenho um professor amarrado, amordaçado, com 2 alunos, e aí está escrito em cima, escola sem partido. Nós já conversamos sobre isso, e esse projeto não chegou a ser aprovado, por quê? Primeiro porque da instância da União, fazer leis com relação à educação. Segundo, que a liberdade de cátedra, eu já expliquei para vocês o que é isso, ela não pode ser ferida, nem a liberdade de expressão. Então, escola sem partido, na verdade, descaradamente, é uma mentira de que nós só teremos um único partido dentro da escola, que é o partido dominante. E isso vai contra a liberdade de cátedra. É por isso que esse professor está amordaçado. E aí eu tenho uma criança perguntando o seguinte: professor, se o aluno for de história, se a aula for de história, pisca o olho uma vez, ciência 2 vezes, português 3 vezes. Por quê? Porque o professor hoje em dia parece que ele não pode falar nada, né? É como se a gente tivesse voltado à Idade Média e nós estivéssemos como se a gente fosse perseguido como as mulheres que sabiam mais que padres eram perseguidas. Na Idade Média eram queimadas no meio de todo mundo, no que a gente chama de autos de fé. Isso aconteceu na Idade Média. E eu já disse para vocês, esse tipo de coisa eu não aceito, porque eu acho que o profissional da educação tem que ser respeitado. Ninguém foi colocado para dar aula para vocês sem preparo. Então, o respeito às múltiplas formas de dar aula e também, e além disso, e sobretudo, a liberdade de expressão. Porque a nossa democracia, ela é bem curta. E nós, ao pé da letra, nós saímos de um golpe há pouco tempo, até porque nossa presidente foi deposta sem ter cometido crime nenhum, e foi deposta sem perder os direitos políticos, sendo que o vice assumiu. Enfim, então eu acho que a gente precisa ficar muito atento a essas questões. E, por que um professor de produção está falando isso? Já falei para vocês que produção segue a língua de língua portuguesa, já mostrei dentro do projeto da escola, dentro da BNCC e dentro do plano curricular de São Paulo, que é da alçada da língua portuguesa trazer textos que façam você refletir sobre a vida pública, a sua vida na sociedade. Eu só estou fazendo isso. É simplesmente isso.
Bom, a 3 de novo aqui, tem uma escola sem partido, aqui eu tenho Aristóteles com a boca tapada, o professor com a boca tapada e os alunos também. Eu luto contra esse tipo de coisa, em que vocês não podem falar nada, eu não posso falar nada, ninguém pode falar nada, por quê? Ou alguém não quer, ou vai afetar determinado político de estimação de alguém, isso não interessa. Isso não tem que entrar dentro da sala de aula. O que tem que entrar dentro da sala de aula é o seguinte, eu tenho que ensinar vocês a produzirem textos dentro de moldes estruturais, e se isso está acontecendo, se existem projetos de escola sem partido, é meu dever, sim, como professor de português, levar vocês a refletirem sobre as consequências disso. Porque a língua, ela também é um motivo de dominação. Quando eu dou aula de português para vocês, eu ensino vocês a produzirem textos para serem compreendidos, eu estou emancipando vocês. Eu estou fazendo com que vocês tenham a possibilidade de serem ouvidos. E aí vem um projeto completamente ao contrário, tá? E aí, de novo, nessa pergunta, explique os porquês da sua resposta. Eu espero respostas simples do tipo, olha a pergunta, a imagem abaixo segue as legislações sobre a necessidade de pluralidade de ensinar e de aprender? Eu espero simplesmente sims ou nãos aqui? Não! Eu espero que você responda a primeira explicitamente, não segue as legislações e me diga por quê. Nas últimas aulas do bimestre passado eu falei sobre isso. Numa das aulas que eu inclusive estava de brinco. Eu lembro de ter falado sobre isso. A 4 apresenta um preconceito, primeiro, racial, segundo, religioso, contra os quais nós devemos lutar. Tá? Traz uma charge falando disso, até porque são 2 alunos brancos, expulsando um aluno simplesmente por ele ser afrodescendente e ele professar uma fé afrodescendente, de origem africana. Isso é altamente problemático, tá? E aí eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. Pegando o mesmo gancho, na 5, na verdade, indo ao contrário de todo esse preconceito que a gente tem desde a primeira questão, o que eu trago na 5 é uma tirinha que fale sobre diversidade. Olha quantas pessoas a gente tem aqui. Isso não é um problema. O ser humano ele é complexo e ele é diverso. A gente precisa começar a entender que a diversidade é uma característica do ser humano e ponto. Nós somos assim. Se existe uma pessoa que não aceita que nós somos diversos, o problema é dela, porque nós somos. Não é todo mundo que tem o cabelo azul, não é todo mundo que tem... Aliás, as pessoas não têm o cabelo azul normalmente. Não é todo mundo que é ruivo, não é todo mundo que é moreno, não é todo mundo que é negro, não é todo mundo que é afrodescendente. Não é todo mundo que é descendente de indígena, mas nós precisamos e devemos respeitar as diferenças, inclusive por lei, tá? A 6, aqui eu já trago um texto falando criticamente sobre o direito a porte de armas, e aí uma opinião específica de uma pessoa, eu peço que vocês interpretem essa opinião. A 7, aqui eu já trago realmente uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre homofobia, tá? E aí, quando o Supremo enquadrou a homofobia e a transfobia, que são atos de violência contra homossexuais ou transexuais, simplesmente por eles serem quem e como são, como crimes. Isso é crime hoje em dia. Eu preciso, matéria do 8º ano, falar sobre leis e regimentos. Então eu preciso falar para vocês de coisas, inclusive, atuais que viraram crimes. A partir deles, então, eu quero que vocês interpretem e respondam essas perguntas para mim, ok? Na 8 eu já trago um debate, porque isso é uma introdução a como falar, trazer suas ideias, ouvir o outro, mas também ser ouvido. Então eu trago um debate político entre presidenciáveis da última eleição, e aí eu quero que vocês me falem qual é o gênero. Eu estou trazendo um texto em que eu tenho debatedores debatendo e um mediador. Que tipo de texto faz isso? Em que eu tenho debatedores debatendo. Já a 9, o que eu tenho aqui é que eu quero que vocês percebam contra-argumentação. Eu trago um argumento e aí depois eu trago uma coisa falando contra aquilo, tá? Que é esse trecho desse porém, por exemplo. E o que eu estou pedindo aqui é que vocês esquematizem, sintetizem, resumam esse texto a partir desse esquema aqui.
O texto ele fala sobretudo sobre plantio de árvores em áreas urbanas. E que ele oferece, por exemplo, beleza, melhorias no ar, e ele oferece outras duas coisas. Quais são elas? Graças a quê? E aí vocês vão colocar nesse esquema. Essa é a parte de produção. Além de, não esqueçam disso aqui. Eu espero que vocês me escrevam sobre essa última pergunta. Então, a parte grifada do texto acima representa um contra-argumento da autora à tese de que as árvores seriam necessárias simplesmente porque tornam o ambiente mais belo. Eu quero que vocês me façam um contra-argumento, que vocês derrubem as teses que estão aqui, que vocês falem contra esse tipo de coisa que está aqui. Dá para pesquisar na internet contra esse tipo de posicionamento. Vocês podem pesquisar, mas não reproduzam ideias prontas, porque reproduzir ideias prontas é plágio, e plágio é crime. Tá? Eu espero a criatividade de vocês e que vocês façam cada um deles. Não precisa me escrever um texto de 30 mil linhas. Mas dá para responder que, por exemplo, comer carne não é necessário para a ingestão de proteínas. Existem outros alimentos que trazem proteínas. Eu sou vegetariano há 5 anos, praticamente não morri. O uso de animais em rodeios não deveria ser proibido porque eles não sofrem violências. Olha, tem muitas pesquisas por aí que mostram o contrário. Que os bois de rodeio sofrem muita violência. E a maioridade penal deveria ser reduzida no Brasil para 16 anos, pois se um adolescente pode votar, ele também pode ser criminalmente responsável por seus atos. Eu diria que eu não acho. Eu sinceramente penso que isso aqui só faria com que as cadeias e o sistema prisional, que já é superlotado, ficasse ainda mais superlotado. E essas crianças que por alguma razão cometem atos infracionários, ato infracionário é quando você comete um crime sendo menor de idade. Quando essas crianças vão para a cadeia, elas podem muito mais, em vez de ser socializadas, a tendência das pesquisas, que as pesquisas empíricas mostram, é que essas crianças entrem para uma escola do crime. E não que elas sejam socializadas e tenham oportunidades de emprego, tá? Bom, eu já dei respostas possíveis aqui. Não espero que vocês copiem essas respostas, mas qualquer dúvida, estou à disposição. Era isso.